Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito também mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos amados, algumas breves observações sobre Hebreus. A carta foi escrita em 68 depois de Cristo. O tema é a superioridade de Cristo, ou o sacerdócio de Cristo. E o autor provavelmente foi Paulo. Dr. Scofield comenta: a Epístola de Hebreus possui, em certos trechos, a linguagem característica de Paulo, em virtude de referência pessoal a Timóteo, em Hebreus 13, 23. Alguns eruditos atribuíram esta carta a Paulo. Outra informação importante, a questão da datação. Ele fala que a carta foi escrita, e aí a data de 68, 67, antes da destruição do templo em Jerusalém. Dentro do estudo manuscrítico, nós aprendemos que, quando essa datação é feita, chama datação filológica, ou seja, eu estudo a língua, e também o que estava acontecendo naquele tempo. Falava-se do templo como se ele estivesse em pé, logo não havia sido destruído ainda. Segundo os documentos do Império Romano, o templo foi destruído, o templo de Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito, que depois ia se tornar o imperador Tito. Então nós temos a certeza que esta carta foi escrita antes do ano 70 e por volta do ano 67, 68. Dito essas coisas, então vamos ao que nos importa nesta reflexão, que eu entendi que nos importa. Entenda uma coisa: Deus, Ele veio em toda a história trazendo um projeto. É o que Paulo escreve e nos mostra nos primeiros versículos. Ele fala que Deus veio falando, não só pela revelação natural, como é escrito lá em Romanos capítulo 1, porque Deus se revela pela natureza. Romanos 1 e Salmo 19 mostram isso. Mas além disso, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Ele não vai ver a sua principal criatura ir à derrocada e não fazer nada. Deus estava prontamente decidido a não nos deixar no ostracismo do pecado e da destruição em que estávamos destinados pelos nossos atos. Ou seja, a humanidade tinha caído, e Deus então elabora o seu plano. Ele não ia ficar sem fazer nada. E Deus, irmãos amados, nos amou de tal maneira, que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. Quando vamos a Gênesis 3, nós observamos que Deus, ao encontrar Adão e Eva em pecado, Ele olha e observa que eles estavam com uma cobertura de folhas. Então Deus tira essa cobertura de folha e coloca uma cobertura de pele. Aquele cordeiro citado em Apocalipse está aqui,
sacrificado desde a fundação do mundo. Aquela pele era pele de cordeiro. Aquele animal que foi sacrificado para que roupas fossem confeccionadas para cobrir a nudez de Adão e Eva, era um exemplo do que seria feito para salvar a humanidade. Era o projeto de Deus para salvar a humanidade. Jesus seria sacrificado para cobrir, para extinguir, para santificar o homem e perdoar todos os seus pecados. Você está aqui hoje, não é mero acaso, é projeto de Deus, é trabalho de Deus, é operacionalidade da graça do Senhor. Eu confesso para os irmãos que se fosse eu, no lugar de Deus, ao ver que o negócio deu errado, eu já deletava ali. Mas Deus escolheu nos amar. É impressionante como é que Deus se preocupa conosco. É impressionante como Deus tem uma paixão pela humanidade. O livro de Hebreus, nós vamos ver lá na frente, fala da paixão de Cristo. Eu sei que muitas vezes, diante da luta, da tribulação, das ofensas, das perseguições, você imagina, não é possível que Deus me ama. Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou enfrentando. Deus não é responsável pelas nossas más atitudes, mas apesar da nossa maldade, apesar da nossa infidelidade, apesar das nossas desobediências, Deus permanece fiel e Ele continua nos amando dia a dia. Tem momentos que eu me olho no espelho e eu falo, por que o Senhor continua amando essa pessoa? Tem dia que nem eu me suporto. Mas Deus continua nos amando. Nós nunca poderíamos, por mais que na eternidade tenhamos um corpo glorificado, uma mente restaurada, nós nunca vamos entender o amor de Deus. Nunca. Mas eu quero que você nesta noite entenda que Deus te amou e te ama, e que você é o principal plano e projeto de Deus. Agora, não me pergunte por quê, porque eu não sei te explicar. O amor de Deus é inexplicável, mas Deus nunca desistiu de cada um de vocês. Deus nunca parou de desejar a humanidade dentro do seu aprisco. E por isso trabalha, é o que o autor de Hebreus está dizendo, Paulo está dizendo, e por isso ele trabalha. E aqui a Bíblia vai falar que Jesus foi gerado, versos 5 e 6, e é nesse contexto que quero trabalhar, diz assim, porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e outra vez quando introduzo no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Paulo vai dar uma explicação um pouco mais abrangente desse texto, um pouquinho mais à frente, no caso aqui, lá em Atos, capítulo 13, pega a sua Bíblia, Atos 13, Paulo diz assim, Lucas está escrevendo, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Veja que Paulo então está explicando, que esta geração de Jesus, tem a ver com a sua ressurreição. O verso 6 de Hebreus 1, diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas para você compreender bem isso, essa geração, que não é uma geração aonde Jesus vai passar a existir, porque se você ler o verso 1, 2 e 3 do capítulo 1, você vai observar que ele, Jesus, que é a semelhança precisa do próprio Pai, criou todas as coisas, e sustenta todas as coisas.
Então Jesus nunca foi gerado em algum tempo. Não, Ele é Deus de Deus. Ele sempre existiu. Ele é o Pai da eternidade, ou seja, assim como o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno, a Trindade é eterna. Se você observar aqui o texto de Hebreus capítulo 1, os versos 7, 8, 9, o Pai fala para o Filho, ó Deus. O Pai chama o Filho de Deus. E o Pai diz para o Filho, eu sou o teu Deus. É lindo o relacionamento aqui entre o Pai e o Filho. O Pai chama o Filho de Deus. E diz que também é o Deus do Filho dele. Coisa linda, esse relacionamento entre Deus de Deus. É uma coisa espetacular. E veja que é Deus com D maiúsculo. Não é um Deus menor. É um Deus que cria todas as coisas. O relacionamento entre o Pai e o Filho. Mas o que Deus Pai está falando aqui? Vamos lá para o Salmo 2 que você vai entender. Salmos 2, verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. O verso 8 é muito bonito também. Pede-me e eu te darei os gentios ou as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. O texto do Salmo 2, ele é um texto que reflete o rei pai, passando a sua coroa para o rei filho. É um rei coroando outro rei, ou coroando o seu sucessor. No jargão político, nós temos um exemplo aqui no estado de São Paulo muito claro. O nosso governador, como ele se chama? Tarcísio. Ele não era conhecido. Quem gerou o Tarcísio? O presidente Bolsonaro. Então o Tarcísio foi gerado por um outro governante, um governante que gerou o outro. No contexto imperial, ou no contexto de reis, quando um rei passa a coroa para o outro, o rei pai, ou o rei soberano, que passou a coroa para o seu sucessor, está gerando um outro rei. Então, em que aspecto Jesus foi gerado? Jesus foi gerado no contexto de ser coroado sobre todas as coisas. Agora, pastor, mas ele já era sobre todas as coisas. Que coisas são essas? Que coisas são essas que Jesus agora foi gerado rei? Presta atenção numa informação. Quando o pecado entrou no mundo, as trevas estavam no controle praticamente. A Bíblia fala que nós estávamos debaixo do império das trevas. Nós tínhamos um rei sobre nós, que era o rei de trevas, que nos levava para o mal, que nos escravizava e nos fazia perecer dia a dia. A nossa dívida era impagável, incalculável. Mas quando Jesus encarnou-se nessa terra, e aí tem a primeira geração, que é no útero de Maria, depois da coroação. Mas quando Jesus então encarna, e Ele sofre por mim e por você, e paga pelo nosso pecado lá na cruz. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses 2, a partir do verso 14, diz que lá naquela cruz, apesar do seu sofrimento, apesar da sua angústia, apesar de toda a dor, apesar de tudo que nós já vimos e sabemos que aconteceu ali, a Bíblia diz que Ele estava triunfando naquela cruz, porque Ele estava pagando a nossa dívida que nos era contrária. Ele estava pagando aquilo que nos condenava, Ele estava pagando aquilo que levava a humanidade ao inferno. Nós agora estávamos diante de uma possibilidade nova,
de uma nova oportunidade. E o texto de Hebreus está dizendo que este Jesus agora estava sendo coroado, gerado como rei. E olha que interessante, queridos, o versículo 6, e outra vez, quando introduz no mundo o quê? Presta atenção nisso, quando introduz no mundo o quê? Lá em João 3,16, o texto áureo da salvação, está escrito assim: porque Deus amou o mundo, de que jeito? De tal maneira que deu o quê? Seu filho. Que filho? Unigênito. Porque a natureza, a humanidade estava caída. João 8,44, a humanidade era filha do diabo. Essa era a paternidade que a humanidade tinha, uma paternidade de trevas, de destruição. Mas agora, ao ofertar Deus o seu Filho unigênito, ele sai de ser unigênito e vira o Filho primogênito, porque agora nós íamos entrar nas fileiras da filiação divina, e nós também seríamos filhos. Eu não sei o meu número ou o seu, mas com certeza nós estamos na caderneta de Deus por filiação, mas hoje nós também somos filhos de Deus, por adoção, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E isso aqui, irmãos, é espetacular. Não, agora Jesus não é mais unigênito, ele é primogênito, porque agora com o seu sangue, ele nos deu autoridade, como está em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes autoridade, ou deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o texto que nós acabamos de ler em Hebreus, está dizendo que ele foi gerado como nosso rei, porque ele pagou pela nossa alma, e hoje nós temos um Senhor dos senhores, um Rei dos reis, que está sobre a nossa vida, para nos dar vitória em Cristo Jesus. Preste atenção numa coisa, você faz parte de um outro reino. Quando você estava lá fora, você era escravo do pecado, você era escravo do diabo, você comia num coxo, você se lameava com a sujeira desse mundo, mas agora o sangue de Jesus Cristo te purifica e te purificou de todo o pecado. E se alguém está em Cristo, as coisas velhas eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade de vida para você. A nossa vida, é o que está aqui em Hebreus, foi transformada. E olha que interessante o verso 14, está falando dos anjos. Ele diz assim: não são porventuras todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Irmãos, Jesus já enviou o seu Espírito Santo. Lá em João 14 ele diz que enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, de 16 ao 19, fala que cada crente é a habitação do Espírito Santo. Mas não só isso, ele também enviou os seus anjos para te proteger, para te guardar, para fazer de você alguém escoltado pela sua realeza. Veja, nós não somos apenas súditos de Jesus, desse rei maravilhoso, mas somos guardados, protegidos a cada instante, a cada momento. Deus só não te amou, não só te amou, não só te redimiu, como além de tudo te protege dia a dia, momento a momento. Depois que ele nos deu salvação na cruz do Calvário, se ele falasse agora já perdoei você, salvei, fica por conta, ainda nós estaríamos no lucro. Sim ou não? Não, mas além de tudo, ele nos abençoa dia a dia, e ele manda os anjos nos guardar.
Nós não temos nem noção de quantas coisas somos livrados. Vindo para a igreja hoje, eu estava passando um carro, a mão é dupla ali, a avenida é dupla. Então tinha um carro na direita, eu estava ultrapassando ele na esquerda, e pelo acostamento mais à esquerda, um carro, parece que o motorista estava completamente bêbado, passou a quase relar no meu retrovisor, pelo estacionamento. Eu quase bati nele, mas eu tenho certeza que ali estava o anjo do Senhor, guardando e livrando. Você não tem noção quantas vezes você foi livrado, protegido por Deus, resguardado por Deus. Veja, querido, você foi amado na cruz, você foi perdoado na cruz, teu nome foi escrito no livro da vida, você virou filho de Deus por adoção, e além de tudo, Deus mandou o seu Espírito Santo, e além disso, colocou os seus anjos para te proteger. Você não tem noção o quanto Deus te coloca como importante para Ele. E eu, diante disso, irmãos, te digo o seguinte: o que posso eu fazer, além de minha vida lhe entregar? Além de dar a Ele toda a honra, glória e adoração, além de me curvar diante desse Rei, que tem o direito de receber a minha devoção, porque Ele pagou por ela e por toda a minha vida. Eu ouvi um ex-evangélico, esta semana, dizendo: Jesus não te faz feliz. Ele disse: eu não pedi para Ele pagar a minha dívida, eu não pedi para Ele morrer por mim. E ele falou, apesar de tudo isso, algumas coisas que está certa. Primeiro, todo mundo nasceu endividado mesmo. Segundo, é verdade, nós não pedimos para Ele morrer por nós, mas Ele assim o fez. Outra coisa, que essa pessoa talvez não pensou: Jesus nunca obrigou ninguém a servi-lo. Lá em João capítulo 4, verso 23 e 24, está escrito: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem. Irmãos, a ideia com Cristo é adoração voluntária. Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Realmente nós não pedimos para Jesus morrer por nós. Realmente nós podemos dizer: eu não tenho culpa, eu nasci no mundo endividado, mas eu nem sabia, eu não pedi para nascer. Quando a Rebeca era pequenininha, ela falava isso de vez em quando para mim: eu não pedi para nascer. Realmente você não pediu. Existir já é um presente. Eu digo mais, irmãos, até ir para o inferno é melhor do que não existir. Na minha concepção é. Então o fato de eu existir já é um presente. O fato de eu pensar e estar no mundo, na vida, já é um presente. Agora Jesus, apesar disso, Ele não te obriga a nada. Você não é obrigado a nada. Deus, irmãos, nos dá a oportunidade de voluntariamente, sabendo que Ele é o nosso Rei e Senhor dos Senhores, de nós nos prostrarmos diante desse Rei e adorarmos em espírito e em verdade. Eu, irmãos, tenho para mim que a vida, só a vida, já é um presente. Mas a cruz do Calvário, o que Ele fez naquela cruz, não tem predicado, não tem qualificação, ou qualificante, para aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Eu vou terminar. Não existe na história da humanidade um Deus que sofre e sofreu pelos seus súditos. Não existe. A Bíblia diz nos Salmos que Ele chora pelas nuvens, por amor de nós. Um Deus que ama aquilo que Ele fez, que somos nós, as suas criaturas.
tudo que ele fez, ele falou que era bom, mas quando ele fez o homem, ele diz, é muito bom. Então, querido, entenda a graça de Deus. Você foi amado, você foi perdoado, Jesus foi coroado, porque ele se tornou, por direito, o nosso Senhor, o nosso Rei. Entenda isso, viva na graça, ande por essa fé. Quando dizerem que você não é nada, quando dizerem que você não vai conseguir, quando dizerem que você é um derrotado, diga para essa pessoa, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. O preço que foi pago pela minha alma é altíssimo. O que Deus fez com o seu Filho, por amor a nós, e o que o Filho fez por nós, é incalculável. E o Salmo 2 fala no verso 8, pede-me, te darei as nações por herança. E o Filho então pede, e Deus atende o Filho vem a este mundo, paga pelo preço da nossa alma, é coroado rei na ressurreição, e hoje tem o direito de ser Senhor de cada ser humano nessa terra, mas os que livremente quiserem, poderão receber de graça da água da vida e da salvação eterna. Entenda isso, exalte a Deus sempre, seja grato. Você não precisou pedir para Ele morrer por você. Aliás, se Deus quisesse ter deletado tudo lá no Éden, você nem ia saber o que tinha acontecido. Você ia? Eu ia? Não. Mas Deus preparou o Cordeiro desde a fundação do mundo, para que você hoje tivesse vida. Seja grato. Faça um exercício. Fala, essa semana eu não vou reclamar de nada. Eu quero viver uma semana, pelo menos, sem reclamar de nada. Será que você consegue? Alguém consegue? Quem reclamou essa semana de alguma coisa? Levanta a mão. Só os que reclamaram. E tem uns mentirosos aí no meio, tá bom. Todo mundo reclamou de alguma coisa, né? Ou da comida, do ônibus, do carro, da gasolina que subiu de novo, do Lula que não vale nada. Alguém reclamou alguma coisa. Eu reclamei. Ih, pergunta para minha mulher, reclama um monte. Né? Pior ainda, eu não acho a minha roupa, ainda reclamo que ela não guardou. Ela vai lá, está aqui, ela pega, está aqui, ó. Eu reclamo até do que não devia reclamar. Então eu te desafio você a tentar viver uma semana sem reclamar. Mas pastor, não reclamar do meu marido é muito difícil, pastor. Mas tente. É um desafio. Vamos tentar? Sim ou não? Então fica de pé, vamos orar.